essa notícia gerou burburinhos, voltou todo o food de que computadores quânticos poderiam, então, quebrar aí a criptografia e invadir carteiras, né, e roubar fundos de usuários, né, Carol? Vamos, vamos falar sobre isso, então, Carol. O que aconteceria, né, se, num caso de um ataque de computador quântico, o que poderia acontecer? Não é a primeira vez que os chineses dizem ter chegado perto de conseguir fazer esse feito, né? Sim, todo ano sai um artigo, um comunicado, um anúncio dizendo que, especialmente vem da China, esses anúncios, né? Eu lembro de 2023, 2022, de ter feito um Reels sobre isso, do anúncio da China de ter conseguido criar o computador quântico. A gente fez um vídeo 3 anos atrás explicando esse tipo de ataque, então é algo que não é recente, é um fantasma que ressurge de tempos em tempos aí na história do Bitcoin, não só do Bitcoin, mas da computação no geral, né? Acho que o primeiro ponto, Cacá, a gente pode explicar o que é um computador quântico e por que ele é tão temido, e ao mesmo tempo, por que é uma corrida tecnológica entre países para criar um computador quântico. Acho que esse é um ponto bem importante, porque é uma ameaça não só para Bitcoin, mas para sistemas de segurança de países. E aí Bitcoin entra no meio porque ele é um protocolo totalmente apoiado em poder computacional. E aí depois a gente pode falar sobre como que o Bitcoin pode resistir, o que pode ser feito para evitar um ataque de computadores quânticos, que é um ataque real que pode acontecer, mas que existe um food desproporcional sobre esse assunto, no sentido de assustar as pessoas e não trazer informação real do que é o computador quântico, quais as limitações, que tipo de ataque pode fazer, que tipo de ataque não conseguiria fazer. Eu acho que o objetivo desse episódio hoje é trazer um pouquinho de esclarecimento sobre isso. Bom, Boa, vamos começar. Vamos, até porque o nome computador quântico já é um pouco assustador, né? Já é, nossa, um computador quântico, vai ser física quântica, né? Já dá uma grandeza do nome do que pode ser isso. Quando fala em computador quântico, a maioria das pessoas já relaciona isso a algo bem ruim, assim, nossa, vai destruir toda a tecnologia que a gente tem hoje, vai invadir tudo. E é o que se fala geralmente, né? O computador quântico poderia ser uma ameaça à aviação, derrubar aviões, poderia ser uma ameaça a sistemas militares, poderia ser uma ameaça a sistemas de governos, poderia ser uma ameaça para sistemas bancários, ou seja, ser uma coisa tão potente a ponto de invadir e desbancar a tecnologia que a gente usa hoje dos computadores normais, né? Mas bora lá, Carol, o que são computadores quânticos, então? Boa. Só complementando, porque tu fez um gancho muito bom, tá? Computador quântico é uma nova tecnologia, assim como o IA, assim como a luz elétrica. Então, se a gente pegar a história aí de toda a tecnologia nova que surgiu, ela sempre gerou muito medo. Então, a gente já trouxe esse exemplo de como que a luz elétrica era vista como algo super perigoso 100 anos atrás. E que foi uma tecnologia que foi desenvolvida, de certa forma dominada pelos seres humanos, e hoje em dia todo mundo usa a luz elétrica. De certa forma, sim, diminuiu o uso de velas e lampiões, mas ainda hoje se usa velas e lampiões. Então, toda nova tecnologia, ela não aniquila totalmente as antigas, mas ela entra em estado de maior adoção. E tanto o Bitcoin, quanto o IA, quanto computadores quânticos são tecnologias que geram medo porque ameaça o status quo no sentido da realidade como é hoje. Né? E no futuro, como as pessoas não conseguem antever quais os pontos positivos dessa nova tecnologia, elas só pensam no lado negativo. E eu acho que aí entra o computador quântico. Eu acho que a gente pode trazer uma visão também positiva, caso ele surja, tá? Porque o primeiro ponto é explicar o que é o computador quântico, né? Então, Sim, se a gente pegar os computadores convencionais, todo mundo já viu o filme Matrix, que cai um monte de 01, 01, 01, 01 e códigos na tela do computador, né? Então, os computadores tradicionais, eles se movem e se comunicam, e a informação toda, ela é lida e entendida pelo computador através de bits. E os bits são zeros e uns, né, que é um código binário, ou seja, dois números, 0 e 1, que na ordem correta, ou numa ordem específica, eles comunicam a informação para o computador. Então, é extremamente simples, mas ao mesmo tempo elegante a linguagem de computação, porque 2 números conseguem passar tanta informação a ponto de essa imagem que a gente está vendo na tela do computador, ou o som que a gente está ouvindo agora do podcast, é tudo um resumo de zeros e uns que foram de alguma forma traduzidas pelo computador e conseguem depois serem lidas e reproduzidas para que outras pessoas consigam entender na linguagem humana, né, de escrita, som e visão. Enfim, o que os computadores quânticos fazem e por que eles podem ser tão poderosos? Porque quando se fala em física quântica, é importante entender esse conceito para conseguir entender a proporção desse tipo de computador. A física quântica, ela fala que 2 objetos, eles podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque às vezes eles se movem
como uma onda, às vezes como partícula. Então, isso abre entendimento para que algo esteja num lugar e no outro também, ou em ambos lugares ao mesmo tempo, tá? Em resumo de física quântica, é uma ciência que busca tratar das possibilidades e fazer cálculos de acordo com essas possibilidades. Então, não é mais um fato, né? 1 mais 1 igual a 2. Pode ser 1 mais 1 igual a 2 se tiver realmente o 1 ali. Pode ser que seja 0, pode ser que seja 3. Então, ele trata todas as possibilidades possíveis e faz um cálculo de acordo com todos os cenários possíveis de realidade. Ou seja, se o computador normal ele funciona a partir de zeros e uns, o computador quântico ele vai funcionar a partir de zeros e uns, ou zeros e uns ao mesmo tempo, ou 1 e 1 ao mesmo tempo, ou 0 e 0 ao mesmo tempo, ou ambos juntos naquela situação daquela informação. Isso exige uma capacidade computacional tão grande de processamento que, inclusive, o computador quântico ele é um desafio tecnológico, ele é muito sensível, aí eu posso trazer uma foto aqui de alguns laboratórios que estão desenvolvendo o computador quântico, deixa eu abrir aqui. Consegue enxergar, Cacá? Deixa eu botar a tela cheia aqui. Sim. Na verdade, um computador quântico, hoje, se a gente botar aí no Google e pesquisar, se você que está nos ouvindo aqui botar, ele parece, na verdade, aqueles lustres gigantes, assim, né? Parece um lustre. Ou seja, nem fisicamente ele se parece com o que a gente usa hoje. Perfeito. Em termos de computador. É uma coisa, é um troço bem diferente, assim. Tá vendo que aqui ela tá mexendo nesse lustre? E lá pra trás, ele tem outras versões dele, só que tá com uma capinha, assim, de plástico. Não, Não sei se é eu não plástico, tá? consigo visualizar. Ah, Lá no sim, sim, fundo, ó. sim. Parece uns tonéis, né? Isso. Então, isso é uma proteção que é colocada nesses computadores que eles estão desenvolvendo, tentando desenvolver, né? Porque é um tipo de computador extremamente sensível, a ponto de ele ter que ser refrigerado a temperatura quase de zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius. Não pode ter nenhum tipo de corrente elétrica, ar ou qualquer coisinha que tem ali, qualquer poeira, qualquer distúrbio no processamento desse computador acaba desestabilizando o sistema como um todo. E daí ele não consegue mais fazer os cálculos. E é por isso que esse é um tipo de computador absurdamente caro, sensível e difícil de criar. E é por isso que não é assim, computador quântico, tal país está fazendo e fez. Não, é algo tecnologicamente extremamente avançado que precisa de condições tecnológicas caras, só em laboratório para ser desenvolvido, e mesmo assim não é fácil chegar nesse resultado. Se sabe que se pode criar um computador quântico desde os anos 90, desde que se cogitou usar física quântica para computação, mas até então ninguém conseguiu, de fato, desenvolver. E caso consiga desenvolver, isso significa que esse computador ele tem uma potência de 10 bilhões de vezes a potência dos computadores, do computador mais moderno atualmente, sabe? Então seria um avanço não só assim para a gente usar no dia a dia, mas inicialmente seria usado por países. Como tu falou, para quebrar sistemas de criptografia, de defesa, de aviação, de bancos. E seria, inclusive, uma tecnologia que poderia ser usada em situações de guerra. Então, olha como é extremamente importante, não só para o Bitcoin, mas para a civilização como um todo, o desenvolvimento desse tipo de poder computacional, né, de processamento.